Imagine que você acorda hoje de manhã com uma notícia. Seu nome foi selecionado. Você vai a Marte. Você é um dos poucos seres humanos na história que vai pisar em outro planeta. Parece o maior privilégio que uma pessoa poderia ter, não é? Mas agora me responde uma coisa, e pensa bem antes de responder. Você voltaria? A resposta: quando você entender tudo que vou te mostrar aqui, vai te surpreender. E não porque a tecnologia seja ruim, não porque os cientistas sejam incompetentes, mas porque a física, a biologia e a matemática conspiram juntas para criar uma situação que, no fundo, todo mundo no meio científico já sabe. Uma missão a Marte, na prática, é uma missão sem retorno. Até o final desse vídeo, você vai entender exatamente por quê. Cada etapa dessa jornada tem um peso. Cada problema tem uma consequência. E quando você juntar tudo, vai ver que não estamos falando de exploração espacial. Estamos falando de colonização forçada por um universo que simplesmente não aceita negociação. Vamos começar pelo começo, pelo problema mais óbvio, que quase todo mundo acha que é simples, mas que na realidade é a primeira camada de um pesadelo que só piora. Marte está longe. Isso você já sabe. Mas longe é uma palavra que o nosso cérebro processa de forma muito inadequada quando falamos de espaço. Quando você diz que São Paulo está longe do Rio de Janeiro, seu cérebro calcula umas 5 horas de carro. Quando você diz que Marte está longe, seu cérebro tenta fazer o mesmo cálculo e falha completamente. A distância entre a Terra e Marte varia. E isso já é o primeiro sinal de que as coisas são muito mais complicadas do que parecem. Os dois planetas orbitam o Sol em velocidades diferentes e em órbitas de tamanhos diferentes. Quando estão no ponto mais próximo, o que chamamos de oposição, a distância é de cerca de 54 milhões de quilômetros. Quando estão nos pontos mais distantes de suas órbitas, essa distância salta para quase 401 milhões de quilômetros. São números que não cabem na nossa intuição cotidiana, mas vamos usar o ponto mais favorável: 54 milhões de quilômetros. Se você viajasse em linha reta na velocidade de um avião comercial, uns 900 km por hora, levaria aproximadamente 6.800 anos para chegar. Obviamente, nenhuma nave espacial viaja na velocidade de um avião. Mas essa comparação existe para que você entenda a escala do problema. As naves que planejamos enviar a Marte viajam a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Mesmo assim, a jornada dura entre 6 e 9 meses. 6 a 9 meses dentro de uma lata metálica, no vácuo absoluto do espaço. Sem ar do lado de fora. Sem socorro a quilômetros de distância. Sem nada além do vazio. E aí você pode pensar, bom, 9 meses, tudo bem. Vai, fica um tempo, volta. Problema resolvido. Mas é exatamente aqui que a mecânica orbital entra em cena. E tudo começa a desmoronar. A Terra e Marte não ficam parados esperando por você. Eles continuam orbitando o Sol enquanto sua nave viaja. Isso significa que, quando você chega a Marte depois de 9 meses, a Terra não está mais onde estava quando você saiu. Ela seguiu seu caminho, continuou sua órbita, e agora está do outro lado do Sol em relação a você. Para voltar à Terra, você não pode simplesmente fazer meia volta. Você precisa esperar que os dois planetas se alinhem novamente em uma posição que permita a viagem de retorno. E esse alinhamento, chamado de janela de lançamento, acontece a cada aproximadamente 26 meses. 26 meses. Pouco mais de 2 anos. Isso significa que, mesmo que tudo corra perfeitamente, mesmo que a missão seja um sucesso absoluto, você vai ter que esperar em Marte por cerca de 1 ano e meio antes de ter uma chance de voltar. Somando a viagem de ida, a espera e a viagem de volta, chegamos a um número que pesa. A missão mínima viável dura cerca de 3 anos. 3 anos. Longe da Terra, longe da sua família, longe de qualquer coisa que você já conheceu. Num planeta que não tem atmosfera respirável, que tem temperatura média de -60 graus Celsius, que tem gravidade equivalente a 38% da terrestre e que está a uma distância que torna qualquer socorro impossível. E estamos apenas começando. Porque a mecânica orbital é o problema mais simples dessa lista. Agora vem um problema que os engenheiros aeroespaciais chamam, com certo desespero velado, de a tirania da equação do foguete. E ela merece esse nome dramático. Em 1903, um engenheiro russo chamado Konstantin Tsiolkovsky formulou uma equação matemática que descreve o que é necessário para que um foguete se mova. A equação em si não é complicada.
mas suas implicações são brutais. O que ela diz essencialmente é o seguinte: quanto mais pesado o foguete, mais combustível ele precisa. E quanto mais combustível você adiciona, mais pesado o foguete fica. E quanto mais pesado o foguete fica, mais combustível ele precisa para se mover. Isso cria um ciclo que escala de forma exponencial. Para levar um ser humano da superfície de Marte de volta ao espaço, você precisa de um foguete. Para ter um foguete, você precisa de combustível. Para ter combustível, você precisou levá-lo da Terra, o que significa que esse combustível tinha que estar na nave desde o começo, fazendo a nave ficar mais pesada, o que exigiu mais combustível para sair da Terra, o que fez a nave mais pesada ainda. E por aí vai. Os cálculos mostram que, para uma missão de retorno real, a proporção de combustível para a carga útil é absurda. Estamos falando de uma nave que seria em grande parte um tanque gigante de propelente, com um pequeno compartimento para seres humanos e equipamentos espremidos num canto. O custo de lançar todo esse combustível da Terra para o espaço é astronômico, pun intended, e logisticamente quase inviável para uma primeira missão. Então, o que a NASA, a SpaceX e outras agências propõem? Uma solução que soa inteligente, mas que esconde um risco que faz a pele arrepiar. A solução se chama ISRU, In Situ Resource Utilization. Em português, utilização de recursos locais. A ideia é não levar o combustível de volta da Terra. Em vez disso, produzir o combustível diretamente em Marte, usando os recursos que o planeta tem disponível. Marte tem uma atmosfera. Ela é finíssima. A pressão atmosférica em Marte é menos de 1% da pressão da Terra, mas existe. E essa atmosfera é composta em sua maioria de dióxido de carbono. Há também traços de nitrogênio e argônio. Além disso, há evidências sólidas de que existe gelo de água no subsolo marciano e nos polos. Com esses ingredientes, CO2, água e energia, é possível, em teoria, produzir metano e oxigênio líquido, que são exatamente os propelentes que a SpaceX planeja usar no Starship. O processo se chama reação de Sabatier e funciona em laboratório. Já foi testado na Estação Espacial Internacional em pequena escala. Soa como a solução perfeita, não é? Chega a Marte, monta a fábrica de combustível, passa 1 ano e meio produzindo propelente, e quando a janela de lançamento abrir, decola de volta à Terra. Mas agora você precisa pensar no que acontece se esse sistema falhar. Pensa comigo. Você está em Marte. Sua nave de retorno está lá parada. O sistema ISRU está operando, produzindo combustível lentamente ao longo de meses. E então, um dia, algo dá errado. Uma tempestade de areia marciana, que pode durar semanas e cobrir o planeta inteiro, bloqueia os painéis solares. Sem energia, o sistema para. Ou talvez um componente crítico do reator quebre. Ou o processo de extração de água do subsolo falhe porque a concentração de gelo era menor do que o esperado. Não há peças sobressalentes chegando da Terra em 2 dias. Não há um engenheiro que pode vir resolver o problema. Não há plano B. O combustível não foi produzido. A janela de lançamento passa e você fica preso em Marte por mais 26 meses, esperando a próxima janela, torcendo para que o sistema seja consertado, para que os suprimentos durem, para que ninguém fique doente, para que mais nada falhe. E se isso acontecer uma segunda vez? Uma terceira? Em algum momento, a missão de retorno deixa de ser uma questão de engenharia e se torna uma questão de sobrevivência imediata. Que a sobrevivência imediata em Marte é por si só um trabalho de período integral. Mas vamos dar um passo atrás por um momento e falar sobre algo que vai muito além da engenharia. Vamos falar sobre o que 3 anos em Marte fariam com o seu corpo. Imagine que você está dentro da nave agora. Você deixou a Terra há 2 meses. Olha pela janela. Se é que ainda dá para ver a Terra. A essa altura, ela seria apenas um ponto brilhante no céu. Você está em microgravidade, flutuando. Parece legal por uns dias, mas seu corpo está registrando tudo, e o que ele está registrando é um alarme silencioso que não para de tocar. A microgravidade é um ambiente para o qual a evolução nunca nos preparou. Nosso corpo inteiro foi moldado ao longo de milhões de anos para operar sob a força de um campo gravitacional terrestre. Nossos ossos são densos, porque precisam suportar nosso próprio peso. Nossos músculos são fortes porque precisam mover esse peso. Nosso coração bombeia sangue com determinada força,
porque precisa vencê-la. Nosso sistema vestibular, que nos dá senso de equilíbrio e orientação, funciona em função dela. Retire a gravidade e o corpo começa a se desmontar de forma sistemática e implacável. Em microgravidade, os ossos perdem densidade a uma taxa de aproximadamente 1% ao mês. Na Terra, pessoas com osteoporose severa perdem talvez 1% ao ano. Astronautas perdem essa mesma quantidade em 4 semanas. Em 6 meses de viagem a Marte, um astronauta pode ter perdido 6% da sua densidade óssea antes mesmo de chegar. Ossos mais fracos significam maior risco de fraturas, e uma fratura em Marte, longe de qualquer hospital, pode ser fatal. Os músculos se degradam ainda mais rápido. Sem a necessidade de suportar o peso do corpo, o organismo entende que manter aquela musculatura é desperdício energético e começa a consumi-la. Astronautas na Estação Espacial Internacional fazem 2 horas de exercício físico por dia para tentar mitigar esse processo. E ainda, assim voltam à Terra notavelmente mais fracos. Mas o problema mais assustador talvez seja o que acontece com o coração. O coração é um músculo. Em microgravidade, ele também atrofia. E não só isso. Sem a gravidade puxando o sangue para baixo, a distribuição do fluido corporal muda completamente. O sangue se acumula na parte superior do corpo e na cabeça. Os astronautas desenvolvem o que chamam de Bird Legs Syndrome. As pernas ficam finas e a face fica inchada. A pressão intracraniana aumenta, o que pode causar problemas de visão permanentes. Vários astronautas voltaram de missões longas com danos à visão que nunca se recuperaram completamente. Agora pensa, você passou 6 a 9 meses em microgravidade chegando a Marte. Você chega e Marte tem gravidade, mas é 38% da terrestre. Isso é melhor do que a microgravidade da nave, mas ainda está muito longe do que seu corpo precisa para se recuperar. Você passa 1 ano e meio em Marte com essa gravidade reduzida. E depois, se tudo der certo, você passa mais 6 a 9 meses em microgravidade voltando. Quando finalmente chegar à Terra, se chegar, seu corpo terá passado aproximadamente 1 ano e meio em microgravidade total e mais 1 ano e meio em gravidade reduzida. O processo de reabilitação, se comparável ao de astronautas que ficam 6 meses na ISS, seria de meses ou anos. E há uma possibilidade real, e os cientistas estão cada vez mais preocupados com isso, de que o corpo simplesmente não suporte a readaptação à gravidade plena da Terra depois de tanto tempo. Há um cenário, não hipotético, no qual uma pessoa que foi a Marte tecnicamente chega de volta à Terra e morre poucos dias depois, porque seu sistema cardiovascular não consegue mais sustentar o peso total de seu próprio corpo contra a gravidade terrestre. Ir a Marte pode tornar a Terra inabitável para você, mas os riscos físicos, por mais sérios que sejam, têm uma dimensão paralela, que talvez seja ainda mais difícil de quantificar. O que 3 anos de isolamento profundo fazem com a mente humana. Você já ficou sozinho em casa por um fim de semana? Talvez tenha sido bom silêncio, descanso. Mas e por 1 mês? E por 1 ano? E por 3 anos? Sabendo que se algo der errado, não tem como ligar para ninguém que possa realmente te ajudar? Pesquisadores estudaram o comportamento humano em condições de isolamento extremo usando análogos de Marte. Simulações aqui na Terra onde pequenos grupos de pessoas ficam confinadas em estruturas herméticas por meses ou anos. O projeto HICEAS, no Havaí, fez exatamente isso. O que eles encontraram é perturbador, mesmo em simulações, mesmo sabendo que podiam sair se precisassem, mesmo tendo acesso à comunicação com o mundo exterior, os participantes desenvolveram conflitos interpessoais severos, episódios de depressão, ansiedade crônica e o que os psicólogos chamam de terceiro quarto, um fenômeno onde, aproximadamente nos 3/4 do tempo de uma missão longa, as pessoas entram em colapso emocional. A motivação despenca, o senso de propósito se dissolve, a irritabilidade e o isolamento interno aumentam. Agora imagina isso de verdade, sem a opção de sair, sem saber se você vai voltar. Em um planeta que, se você colocar o pé do lado de fora sem equipamento, mata você em segundos. Com uma equipe pequena, talvez 4, talvez 6 pessoas, com quem você vai dividir todo o espaço habitável por 3 anos. As relações humanas nesse contexto se tornam tanto a única âncora emocional quanto a principal fonte de conflito.
E um conflito sério entre membros de uma equipe em Marte não é apenas um problema de recursos humanos. É um risco de segurança. Uma briga que leva à sabotagem, intencional ou não, pode matar todos. Os psicólogos que trabalham em programas espaciais são bastante claros. Não sabemos se a mente humana consegue passar por 3 anos nessas condições e sair intacta do outro lado. Não temos dados suficientes. E os dados que temos não são exatamente encorajadores. Você ainda está dentro da nave, ou talvez já esteja em Marte, dentro do habitat, e agora precisa pensar em algo que viaja com você o tempo todo, invisível, inodoro, sem sabor, e que está te destruindo silenciosamente enquanto você lê isso. Radiação, tonto no espaço, longe do campo magnético protetor da Terra, você está exposto a 2 tipos principais de radiação. A radiação solar, que vem do Sol em erupções imprevisíveis, e os raios cósmicos galácticos, que vêm de todas as direções do universo, e são compostos de partículas de alta energia, aceleradas por supernovas distantes. A Estação Espacial Internacional orbita dentro do campo magnético terrestre, então os astronautas lá têm alguma proteção. Numa viagem a Marte, você fica exposto à radiação espacial bruta por meses a fio. Os instrumentos a bordo do rover Curiosity mediram a radiação durante a viagem de Terra a Marte, e os resultados mostraram que a dose recebida durante a jornada seria de aproximadamente 300 millisieverts. Para você ter uma referência, o limite anual de radiação para trabalhadores em usinas nucleares é de 50 millisieverts por ano. Astronautas em missões longas recebem em 6 meses o que seria a dose de vida inteira recomendada para exposição ocupacional. A radiação danifica o DNA. Com o tempo, esse dano acumula. Resulta em maior risco de câncer, e não apenas câncer. Também pode causar danos ao sistema nervoso central, comprometendo a cognição, a memória, o comportamento. Há estudos em animais mostrando que exposição prolongada à radiação espacial causa danos cerebrais, que se manifestam como sintomas semelhantes ao Alzheimer. Em Marte, você tem uma atmosfera muito fina e nenhum campo magnético global para te proteger. A superfície de Marte é bombardeada por radiação continuamente. Para se proteger, as bases marcianas precisariam ser enterradas, construídas sob metros de solo marciano para blindagem. Isso é possível, em teoria, mas adiciona uma camada de complexidade colossal à construção da missão. E enquanto você está construindo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está coletando amostras ou consertando equipamentos, o contador de radiação não para. Ele acumula, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Quando a missão terminar, se terminar, você vai carregar para casa uma dose de radiação que aumenta significativamente seu risco de desenvolver câncer nos anos seguintes. E se a missão for mais longa do que o planejado, essa dose pode chegar a níveis que colocam em dúvida se o retorno à Terra seria para você uma questão de anos ou de meses. Agora vou te pedir para imaginar uma cena específica. É de manhã em Marte. Bem, é de manhã no sentido de que o Sol está nascendo, embora o céu seja cor de barro avermelhado, e a temperatura do lado de fora ainda esteja em torno de menos 80 graus Celsius. Você acorda. Está no Habitat. É o dia 312 da missão. Um dos sistemas de suporte à vida apresentou uma falha. Não é a primeira. Foi a terceira este mês. O engenheiro da equipe está consertando. Você olha para a reserva de água. Tem para mais 40 dias, se o reprocessamento parar completamente. Olha para as plantas na estufa. O sistema de crescimento de alimentos que deveria suplementar as rações liofilizadas. Metade delas está morrendo porque a iluminação artificial teve uma queda de energia na semana passada. Você pega o rádio para falar com a Terra, manda uma mensagem. E agora espera, porque a velocidade da luz é finita, e a distância entre Marte e a Terra nesse momento significa que sua mensagem vai demorar entre 3 e 22 minutos para chegar, dependendo da posição relativa dos planetas. E a resposta vai demorar o mesmo tempo para voltar. Num dia bom, você tem uma conversa com atraso de 6 minutos por lado. 12 minutos no total para uma troca simples de mensagens. Num dia ruim, 44 minutos de atraso para uma resposta. Imagina ligar para o pronto-socorro e a ambulância só poder chegar em 22 minutos. E isso sendo a distância de uma mensagem, não de pessoas reais. Não existe ambulância. Não existe resgate. Nunca existirá.
dentro da janela de tempo que importa numa emergência. Se alguém tiver um ataque cardíaco em Marte, vai morrer em Marte. Se houver uma infecção grave que não responde ao antibiótico disponível, a pessoa vai morrer, porque não tem como enviar outros medicamentos a tempo. Se um membro da equipe enlouquecer e colocar em risco os outros, e os psicólogos consideram isso um risco real, não tem como evacuar ninguém. A equipe tem que resolver por conta própria, com os recursos que tem. Cada problema em Marte é um problema que você resolve sozinho ou não resolve. Não há terceira opção, mas deixa eu te apresentar ao problema dentro do problema. Porque tudo que eu descrevi até agora pressupõe que os sistemas de suporte à vida estejam funcionando. E o desafio de criar sistemas de suporte à vida que funcionem de forma autossuficiente por 3 anos em Marte é, por si só, um dos maiores problemas de engenharia já enfrentados pela humanidade. O que você precisa para viver? Ar, água, comida, calor, pressão. Cada um desses itens precisa ser gerado, reciclado ou mantido por sistemas mecânicos e biológicos que nunca falharam por 3 anos consecutivos. Em nenhum lugar do planeta Terra, muito menos em Marte, o ar, você precisa de oxigênio. Pode ser gerado a partir da eletrólise da água, dividindo moléculas de H2O em hidrogênio e oxigênio, ou pode ser extraído da atmosfera marciana de CO2, processo que a NASA já testou com o instrumento MOXIE no rover Perseverance. Funciona, mas funcionar em teste e funcionar continuamente por 3 anos sem manutenção especializada são categorias muito diferentes. A água. Marte tem água no subsolo e nos polos, mas extraí-la e torná-la potável requer equipamentos. Toda a água que sai do corpo humano, no suor, na urina, no vapor exalado, precisa ser capturada e reciclada. Na ISS, o sistema de reciclagem de água recupera cerca de 93% da água usada. Os 7% restantes precisam ser reabastecidos periodicamente. Em Marte, reabastecimento não é uma opção. Você precisa de um sistema que recupere 99% ou mais, continuamente sem falhar. A comida. Este talvez seja o problema mais subestimado de todos. As rações liofilizadas têm prazo de validade, mas carregá-las em quantidade suficiente para 3 anos por pessoa adiciona um peso enorme à missão. E na equação do foguete, peso é dinheiro e dinheiro é viabilidade. A solução proposta é cultivar alimentos em Marte usando o solo marciano enriquecido e iluminação artificial. O filme Marte, The Martian, popularizou a ideia de cultivar batatas em Marte, e a ciência por trás não é completamente absurda, mas está muito longe de ser simples. O solo marciano contém perclorato, uma substância que é tóxica para humanos e que precisaria ser removida antes de ser usável para a agricultura. A iluminação artificial consome energia. Marte recebe menos luz solar do que a Terra para a geração fotovoltaica. Uma tempestade de areia pode cobrir os painéis solares por semanas. E plantas, assim como humanos, são sistemas biológicos complexos que podem falhar de formas imprevisíveis. Se a colheita falha em Marte, não tem delivery. Não tem supermercado do outro lado da cidade. Se a comida acabar, as pessoas morrem. E agora chegamos ao ponto que talvez seja o mais revelador de todos. O ponto que, quando você entende, faz tudo se encaixar de uma forma que é difícil de ignorar. Missões só de ida são muito mais baratas, muito mais simples, muito mais viáveis. Pensa. Se você não precisa produzir combustível de retorno em Marte, a missão inteira muda de escala. Você não precisa levar o sistema ISRU de grande porte. Você não precisa de um foguete de lançamento marciano. Você não precisa de todos os sistemas associados ao retorno. A carga útil que pode ser direcionada para a sobrevivência e estabelecimento da colônia aumenta drasticamente. A Mars One, um projeto holandês que atraiu candidatos do mundo inteiro antes de falir por problemas financeiros, propunha exatamente isso: missões de ida sem previsão de retorno. Os voluntários sabiam disso. Dezenas de milhares de pessoas se candidataram, pessoas reais, sãs, inteligentes, que leram tudo sobre o projeto e disseram: sim, quero ir, mesmo sabendo que posso não voltar. Isso deveria nos fazer pensar. Elon Musk, em suas apresentações públicas sobre o Starship e a colonização de Marte, foi explicitamente honesto sobre os riscos. Em 2016, ele disse, sem rodeios, que as primeiras missões seriam provavelmente mortais, que haveria um nível alto de mortalidade no começo
e que as pessoas deveriam estar dispostas a morrer se necessário. Ele não estava sendo sombrio, estava sendo realista. A NASA é mais cuidadosa nas palavras, mas os documentos técnicos dizem a mesma coisa com linguagem mais burocrática. Os protocolos de missão para Marte incluem o que os engenheiros chamam de abort modes, formas de abortar a missão em diferentes pontos. E há uma janela na qual o modo de aborto disponível é o seguinte: continuar até Marte, porque voltar para a Terra agora usaria mais recursos do que chegar ao destino. Em outras palavras, há um ponto no qual a nave está mais comprometida com Marte do que com a Terra, e não existe mais retorno garantido. Esse ponto existe. Os engenheiros sabem exatamente onde ele está na trajetória. E uma vez cruzado, não há como voltar atrás. Você pode estar pensando agora, mas a tecnologia vai evoluir. Com mais investimento, mais pesquisa, mais anos de desenvolvimento, os problemas serão resolvidos. E talvez sim. Talvez em 50 anos, 100 anos, missões de ida e volta a Marte sejam tão rotineiras quanto voos intercontinentais hoje. Eu não estou argumentando que nunca será possível. Estou argumentando que, dentro do horizonte de tempo das missões que estão sendo planejadas agora, com a tecnologia que existe hoje e que existirá na próxima década, ir a Marte e voltar é um milagre de engenharia disfarçado de plano de missão. E milagres, por definição, não são garantidos. Cada elemento do plano de retorno depende de outro elemento. O combustível de retorno depende do ISRU funcionar. O ISRU depende da energia funcionar. A energia depende dos painéis solares não serem cobertos por areia. A saúde da equipe depende dos sistemas de suporte à vida funcionarem. Os sistemas de suporte à vida dependem de não haver falhas mecânicas sérias. E tudo isso depende de que nenhuma tempestade de areia, nenhuma falha de componente, nenhum erro humano, nenhuma doença inesperada, nenhuma imprevisibilidade do ambiente marciano destrua algum elo dessa cadeia. É uma corrente comprida demais. E correntes, como todos sabemos, quebram no elo mais fraco. Mas aqui está a parte que eu quero que você guarde. A parte que muda a forma como você olha para tudo isso. Os primeiros humanos que forem a Marte vão saber de tudo o que eu acabei de te contar. Eles são, em sua maioria, as pessoas mais inteligentes e bem treinadas do planeta. Eles terão estudado cada relatório, cada dado, cada probabilidade. Eles vão olhar para os números e entender o que significam. E vão ir mesmo assim. Por quê? Não porque são suicidas, não porque são irresponsáveis, mas porque entendem algo que a maioria de nós ainda não processou completamente. A expansão da humanidade para além da Terra não é uma opção, é uma necessidade. Toda a civilização humana, cada livro já escrito, cada sinfonia já composta, cada descoberta científica, cada pessoa que você ama, existe em um único planeta. Um único planeta, que em escala cósmica é um ponto minúsculo de rocha e água numa galáxia com 200 bilhões de estrelas, numa parte de um universo com mais de 200 bilhões de galáxias. Um planeta que pode ser destruído por um asteroide suficientemente grande, por uma erupção de supernova próxima, ou por qualquer número de catástrofes que não dependem de nada que façamos ou deixemos de fazer. A existência de toda a humanidade depende de uma única ponto frágil no cosmos. Isso, do ponto de vista de qualquer sistema que se preocupa com resiliência, é absolutamente inaceitável. Marte não é um destino turístico. Marte é um backup. É a segunda cópia de tudo que a humanidade é e construiu. E fazer essa cópia exige que alguém vá lá e fique. Os primeiros colonizadores de Marte não serão lembrados como exploradores. Serão lembrados como fundadores. Como aquelas pessoas que, em algum momento do século XXI, tomaram a decisão mais consequente da história humana: deixar para trás o único mundo que a nossa espécie conhecia e começar a construir outro, sabendo que não havia garantia de retorno, sabendo que a missão era maior do que qualquer indivíduo, sabendo que os filhos deles, talvez os primeiros seres humanos a nascer em outro planeta, cresceriam sob um céu diferente, com 2 luas em vez de uma, e que para eles, a Terra seria o que Marte é para nós hoje, um ponto brilhante no horizonte. Existe uma palavra para o que esses primeiros colonizadores vão enfrentar. Não é coragem, exatamente, embora coragem faça parte. A palavra é sacrifício. E o sacrifício não é uma coisa triste quando você entende pelo que ele existe. Eles vão embora, para que nós fiquemos aqui com uma segurança que nunca tivemos antes.
Para que a humanidade deixe de ser um organismo vulnerável de planeta único e se torne algo mais resistente, mais espalhado, mais improvável de ser completamente eliminado por qualquer catástrofe. E talvez seja por isso que, quando você entende tudo isso, a física, a biologia, a matemática, os riscos, os custos, os sacrifícios, a pergunta não é mais por que eles iriam para Marte sem garantia de voltar. A pergunta que fica, a que ressoa depois que você fecha esse vídeo e vai dormir, é outra. Como alguém pode ir a Marte e realmente querer voltar?